Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu trago mais um assunto muito importante, a origem da palavra Bíblia. E dentro desse contexto, nós vamos dissertar sobre outros assuntos que serão muito peculiares a todos vocês. Por exemplo, a palavra grega para papiro era biblos. O plural de biblos em grego era Bíblia, que significava literalmente os livros, e que acabou entrando para o latim eclesiástico para designar o conjunto de livros sagrados que compõem a Bíblia. Para os judeus, Sagradas Escrituras. Para os romanos, Bíblia. Algumas pessoas chamam a Bíblia de Sagradas Escrituras, mas é só por ignorância de conhecimento. Os livros dos judeus, o Taná, era as Sagradas Escrituras. A Bíblia não. Bíblia é um livro dos católicos elaborado e canonizado por eles e para eles, mesmo eles sabendo que nunca foram participantes de nada que se originasse de Israel. Quando a Bíblia chegou ao nosso país, disseram que se tratava das Escrituras Sagradas, mas não era. Tudo mentira, pois ela havia sido colecionada pelos papas e bispos da Igreja Católica. Não obstante, a maioria de seu conteúdo deriva-se das Sagradas Escrituras, mas no fundo a Bíblia é um pseudo-livro que tem a cara dos romanos. Depois da falsa reforma protestante, os reformadores ignoraram sua origem e a receberam como sendo a carta magna dos judeus. Mas não era mais, senão um livro místico recheado de mentiras, cujo Salvador apresentado não era o de Israel, mas o grego Jesus Cristo. Quem não está lembrado da parábola do trigo e do joio? Se eu lhes disser que ninguém até hoje pôde entender o que significa essa parábola, você acredita? Sabe por quê? Porque ela não diz nada a respeito da religião sistemática de Constantino. Os líderes das religiões tentam interpretar essa parábola porque eles continuam pensando que a Bíblia é um livro universal que pertence a eles também. Eles acham que a salvação de Israel veio para eles também. Então, dentro desse espírito de engano, eles procuram interpretar as parábolas como se o Messias houvesse falado deles e para eles. Os líderes pregadores definem trigo e joio como sendo católicos e crentes. Nada de verdade nisso que falam. Até aqui a parábola fala de doutrina, o que é chamado de semente boa, e a mentira é chamada de semente má. É evidente que a parábola fala de doutrina e não de pessoa física, mas no final o que é espiritual assume temporariamente um corpo material, e o trigo será o remanescente e o joio será o que não é remanescente, mas isso subjetivamente. O que não quer dizer absolutamente que o trigo se refira aos salvos do reino e o joio refira-se aos perdidos religiosos. Mas o joio são simplesmente os povos de Iá que, entre os judeus e gentios, não receberam o Messias como rei. Quero ressaltar que todas as mensagens do Messias e dos seus santos emissários
não são dirigidas a povos do mundo, mas ao povo de Israel e ao gentio predestinado como remanescente. Então você verá que essa parábola é uma parábola feita exclusivamente para o entendimento do povo do Messias, dentro de Israel. O trigo é a palavra da verdade e o joio é a palavra da mentira. Tudo isso dentro do campo espiritual que é as Escrituras. Vamos ver Mateus capítulo 13, verso 24 a 30, o que disse o Messias. Vamos ver o que o Messias fala em Mateus capítulo 24 a 30. O Messias plantou a verdade no campo, mas veio o maligno e semeou a mentira. Vamos ver? E Yeshua lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. E exatamente quando os servos do Messias dormiram, que quer dizer, morreram, os romanos, tomando posse do campo, e semearam os seus centeios malignos, que quer dizer, suas mentiras no campo. Vale salientar que nessa parábola, campo representa as Escrituras, onde foi semeada a verdade e depois semeada a mentira. E eu vou dar alguns exemplos para vocês do que eu estou falando. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu o mestre. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo. Então deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Quero deixar claro, meus amigos, para todos vocês, que numa parábola não se leva em conta tudo o que se lê. Não vos preocupeis. Eu me encarrego de falar toda a verdade, doa a quem doer. Por exemplo, não considerem as frases que dizem que o trigo vai para o celeiro e o joio vai ser queimado no fogo, como se fosse assim uma coisa literal. Ele está apenas dando um exemplo, comparando o agricultor físico com o agricultor espiritual. Acontecerá coisas semelhantes. Então ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo espiritual, no sentido da parábola, é as Escrituras. A boa semente são os filhos do reino. Filho não quer dizer pessoa física, mas são os resultados da verdade semeada no campo. O joio são os filhos do maligno, quer dizer, os resultados das mentiras que produziram as religiões falsas que se fizeram dentro do mesmo campo espiritual, as Escrituras. E o inimigo que o semeou é o adversário. Pode-se dizer que esse inimigo foi o imperador Constantino. Constantino semeou uma de suas mais malignas sementes nesse campo espiritual, a doutrina mitológica da Trindade. Esse centeio espiritual foi responsável pela maior maldição entre as religiões para separar literalmente o joio do trigo, verdade da mentira. Para os anjos colhedores do trigo, um dos evidentes sinais para identificar o joio é a Trindade. O trigo que se revela no remanescente jamais se contaminará com dogmas da mitologia grega. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita
são os anjos, os mensageiros. Agora veja a comparação do agricultor físico com o agricultor espiritual. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no final desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, os mensageiros, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Quer dizer, os mensageiros separarão as verdades das mentiras, e os filhos do reino nunca mais tropeçarão, principalmente em males espirituais. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Agora falo eu e não o Senhor. Eu comparo a Bíblia como uma casa edificada para vários donos, cujos donos são divididos entre pretos e brancos. Todos comandam a ordem da casa. Por essa circunstância, todos os que adentram a casa ficam atônitos porque não sabem de fato a quem deva obedecer. Tendo o verdadeiro entendimento de que o branco é o símbolo da justiça divina, isso profeticamente falando, quero dizer que na Bíblia há verdades e mentiras. Estou apenas fazendo uma simbologia. Compete ao sábio saber separar preto e branco, como quem separa joio do trigo. Os pretos que estão na casa são os pensamentos dos romanos perpetuados na Bíblia. Então eu vou apresentar para vocês como separar o preto do branco, ou seja, o trigo do joio. Observem este versículo que eu escolhi para lhes deixar um exemplo do que eu quero realmente apresentar para vocês. Apocalipse capítulo 1 e verso 1. Só com este exemplo, vocês verão que os pensamentos romanos estão infiltrados dentro da Bíblia até que os mensageiros do Messias os arranquem de lá. Então leiam comigo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Agora vamos analisar o texto com suas falsificações. Revelação de Jesus. O primeiro joio maldito que eles plantaram no campo foi Jesus. Deus é o segundo erro neste texto, porque Deus não é um nome, mas um título dado a qualquer divindade nos tempos bíblicos. Se o assunto se tratava do Filho do Altíssimo, não deveria o assunto se referir ao Pai usando um título comum como Deus, mas o nome do Pai, o nome do Pai do Messias, teria que aparecer no texto. Lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Terceiro erro. Linguisticamente falando, nome próprio não se traduz. Os romanos escreveram João quando o nome do emissário do Messias é Yahuana. Agora leiam comigo o modelo do original que foi escrito, o primeiro versículo de Apocalipse, capítulo 1 e verso 1. Revelação de Yeshua, que Yahweh lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve acontecerá, e as notificou ao seu anjo, para torná-la conhecida ao seu servo Yahuana. Para o vosso entendimento, eu fiz uma demonstração de como arrancar o joio que está plantado no campo, as Escrituras. Isso foi apenas um exemplo. Meus amigos e minhas amigas, por hoje é só e até o próximo vídeo. E quem quiser falar comigo, é só me adicionar no meu Facebook, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar. Tchau, tchau.